Hoje, nosso papo é sobre um ponto chave: o atendimento ao trauma em grupos bem específicos, sabe? Crianças, gestantes, idosos, pacientes obesos. A gente vai se basear muito no que o ATLS traz, lembrando que os princípios gerais são os mesmos, mas o cuidado, ele precisa ser ajustado. Nossa missão aqui é entender essas diferenças finas, fisiológicas, técnicas, que fazem a diferença entre salvar ou não uma vida. Ok? Vamos desempacotar isso. Perfeito. E entender, isso vai além da técnica, né? É fundamental para um cuidado que seja mais preciso e, vamos dizer, mais humano também. O que é fascinante aqui é justamente como cada um desses grupos reage de um jeito tão particular ao mesmo tipo de lesão, ao mesmo trauma. Expõe vulnerabilidades bem únicas. Começando, então, pelas crianças. Tem essa ideia da fisiologia enganadora. Quer dizer, elas compensam bem o choque, mas aí, de repente, descompensam feio. Como isso afeta a nossa abordagem inicial? Ah, muda tudo. A grande pegada com criança no trauma não é só que ela compensa bem, é como essa compensação pode, tipo, assim, mascarar a gravidade real. Exige uma vigilância quase preditiva, sabe? Taquicardia, taquipneia, ok, esperada. Mas esperar a pressão cair, que a gente calcula ali PAS mínima de 70 mais 2 vezes a idade. Aí já é tarde demais. Exato. É esperar demais. A reserva delas, apesar da aparência, é menor. Ferramentas como a fita de Broslow ajudam muito nisso, para estimar peso, dose de medicação. Rapidinho. E a hipotermia, né? Outro ponto crítico. Nossa, muito. Perdem calor numa velocidade impressionante. Tem que ficar de olho nisso o tempo todo. E lembrar que até traumas de baixa energia podem causar lesões sérias nelas. Entendi. Vigilância redobrada desde o início. Agora, e as gestantes? Aquele cenário clássico. 2 vidas, uma decisão. Quais são as mudanças fisiológicas que mais impactam? São várias, o volume de sangue aumenta bastante, o coração bate mais rápido, o diafragma sobe. E tem a manobra essencial depois das 20 semanas, deslocar o útero 15 graus para a esquerda. A famosa manobra de descompressão da cava. É essa mesmo. É vital para tirar o peso do útero de cima da veia cava inferior. Garante que o sangue volte para o coração da mãe e, claro, chegue oxigênio para o bebê. Se não fizer isso, a mãe pode até parecer estável por um tempo, mas o fluxo para o feto já pode estar bem comprometido. Aí é onde fica realmente interessante. Esse risco do sofrimento fetal ficar escondido. É um ponto delicado mesmo. E a prioridade, então? Sempre a mãe. O bebê depende totalmente dela. Por isso, monitorar com cardiotoco, fazer ultrassom obstétrico, é essencial. E tem a situação extrema, né? Parada cardíaca na mãe. Se não voltar a circular sangue em 4 minutos, a cesárea primorte pode ser a única chance para o bebê. Toda essa fisiologia diferente exige essa adaptação na hora. Certo. Mudando o foco para os idosos. O desafio aí é a menor reserva. O que isso quer dizer na prática do trauma? Quer dizer que a capacidade deles de aguentar o tranco, sabe? Aguentar a falta de oxigênio, a perda de sangue, é muito menor. E some a isso as doenças que eles já têm, os remédios que usam, anticoagulante, beta-bloqueador. Isso muda completamente como eles respondem ao trauma e ao nosso tratamento. Mesmo um tombo que parece bobo pode ser grave. Exatamente. Pode esconder um sangramento na cabeça, por exemplo. Por isso a gente tem que ter um limiar mais baixo para agir. Pensar em entubar mais cedo, transfundir mais cedo, investigar mais a fundo. Então, uma abordagem talvez mais agressiva, no bom sentido, mesmo se o trauma parecer leve no começo. Sim, mais proativa talvez. Isso levanta uma questão importante, né? Não dá para subestimar só pela idade. Tem que ver como ele era antes, funcionalmente, cognitivamente. Isso guia muito. E para fechar os grupos, os pacientes obesos, aqui além da fisiologia tem umas barreiras bem práticas, não é? Com certeza. A intubação pode ser um desafio enorme. Pegar a veia também às vezes é difícil. Aí o acesso intraósseo entra como uma opção mais cedo. Até o FAST, aquele ultrassom rápido na emergência, pode ser complicado de ver direito por causa da camada de gordura. E fisiologicamente, a ventilação deles já é mais difícil. E o risco de trombose, o TEV, é maior. Tem algum detalhe técnico que faz muita diferença nesse grupo? 2 pontos que eu destacaria. O oxímetro de pulso, aquele aparelhinho no dedo, pode não ser tão confiável. E quando for dar volume, soro, sangue, calcular usando o peso ideal, não o peso real.
Isso evita sobrecarga de líquido. É. Planejamento, posicionar bem o paciente e ter ajuda da equipe toda. É mais crucial ainda. Interessante. E olhando para todos esses desafios técnicos, fisiológicos, para cada grupo, a gente percebe que tem uma camada por baixo disso tudo, né? A experiência humana mesmo. Sem dúvida alguma. A gente está falando de crianças que dependem dos outros, de gestantes com decisões emocionais gigantescas, de idosos que às vezes já vivem mais isolados, ou de pacientes obesos que, infelizmente, ainda podem sofrer com preconceito. Tratar com humanidade, comunicar bem, respeitar a pessoa. Isso não é um extra, né? É parte essencial do cuidado no trauma. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que o mecanismo do trauma pode ser parecido, mas cada paciente é um universo. Reconhecer e adaptar o cuidado para essas particularidades, tanto do corpo quanto da pessoa, é isso que faz a diferença. Exato. E aí fica uma reflexão para a gente, né? Pensando nessas populações todas, com necessidades tão únicas. Como é que os nossos sistemas de saúde, a nossa formação médica, como a gente pode melhorar? Ir além de só reagir. E começar a antecipar essas necessidades, sabe? Estar mais preparado antes mesmo do paciente chegar.